Paulo. Aí vim para o Rio de Janeiro. Nessa volta Como é que eu vou agora vida, começar né? tudo de novo? Nossa. Tinha que refazer a Aí vida, voltei lá pro meu Xangô da Mangueira, na galeria e tal, ele muito legal. Um belo dia eu tô lá assim, falei assim, pô, mano, vou te apresentar o João Nogueira. Ele vai gostar de, pô, você trabalhar com ele. Aí eu fui ao João Nogueira, fiz um show com ele, também gostou. Bom, aí fiquei trabalhar com o João Nogueira. Tocando de tudo. 15 anos eu trabalhei. Virou família, né? 15 anos eu trabalhei com o João Nogueira. Depois do João Nogueira, eu fiquei nesse inteirinho que está aí. E já com um negócio de dirigir, de comandar, já comandava o lance para ele. Eu tive esse espírito de comando, essas coisas todas. Um belo dia eu trabalhando com o João Nogueira, o João Nogueira me chamou assim, ó, eu vou gravar um projeto aí, eu não tinha gravado ainda, chamado Quem Samba Fica, que é o Adelson Alves quem produz. Quem Samba Fica. Aí vai participar eu, Dona Ivone Lara, Sidney da Conceição e Nadim da Ilha. Aí eu fui pro estúdio, vou levar você para gravar comigo. Aí eu fui gravar o Quem Samba Fica, com o Adelson. O Adelson foi o primeiro cara que me botou no estúdio, Adelson Alves. Fui gravar com o Adelson Alves, o Quem Samba Fica, entendeu? O senhor gravou tudo lá também, né? O senhor gravou tudo lá também? Não, por sinal, gravei de surdo. Aí depois fiz pandeiro. E aí o Adelson foi gostar de mim. A João gravou uma música chamada Corrente de Aço. Gravou essa música foi depois escolhido lá pela Elisete Cardoso, a Elisete gravou. Aí eu fui, nesse inteirinho que eu fiquei lá, o Adelson começou a me chamar para as coisas dele. O Adelson estava produzindo bastante. Eu comecei a trabalhar numa dessas produções, aí que você anteriormente, em off, que você havia me perguntado, sobre o Ivan Paulo. Mestre Ivan Paulo. Acontece que o Ivan Paulo, eu conheci o Ivan Paulo no estúdio, aí o Ivan Paulo estava fazendo arranjo lá para o pessoal lá. Aí, lá para um disco que o Adelson foi fazer, inclusive esse Quem Samba Fica. Aí vai acontecer um fato interessante que é importante que eu conte. Sim, quando claro. eu fui gravar lá com... Aí o João Nogueira passou e começou a fazer o disco dele solo. E tinha um maestro lá, que eu não gosto nem cito o nome dele, que não era o Ivan Paulo, era outra pessoa. Era um outro maestro. Que era o maestro eu gravava, o Ivan gostava muito dele. Aí foi gravar. Aí já tinha aquela turma que já gravava já com ele. Sim, que são a muito panela, bons, né? muito fera. Luna, Marçal, Eliseu. Os caras tudo fera. Jorginho, que era do Época de Ouro. Aí o rapaziada tudo fera. Eu era totalmente devagar ali, né? Aí eu fui lá gravar com o João. E os caras tudo fera. Pô, Luna, Marçal, Eliseu, os caras eram fera. Eu... Conhecedores já do estúdio, já sou chegando, né? Pra tocar do lado desses caras. Aí eu fui gravar o disco do João. Aí, o Adelson produzindo. Aí eu falei, João, pô, teu música aí não vai lá tocar, não. Pô, toca lá. Eu fui, sentei. Peguei o pandeirinho, sentei na cadeira, ajeitei lá, tal, botei o fone e tal. Aí o maestro lá no meio do salão. Aí o maestro começou, preparou, papá. Quando ele me viu, eu falei, pô, é você. Falei, não, eu sou músico do João e tal. Eu falei, não, mano, vamos ver depois de onde você vai tocar, vou botar aqui o fulano de tal, que era muito bom também. Botou outra pessoa lá no pandeiro, aí fui lá pra dentro do aquário e fiquei lá na minha. Aí o João, opa, por que tu saiu de lá? O maestro me tirou, tal, e não sei de que, não sabe quem é, tal. Que ele era muito, a gente chamava ele de maestro Telefunke, que ele tinha mania de perfeição. Mas também ele já tinha a equipe dele. Sim, pessoal dele, a galera que ele já conhecia. Ele já tinha um lance que era muito bom, essa rapaziada que tá aí. Falei, não,
Vê a outra música, o João foi lá com o Adeuson, falou, meu irmão, esse aqui é meu músico, trabalha comigo, tem que dar uma oportunidade a ele. Como você deve ter tido a oportunidade também como maestro, Verdade. quero dar oportunidade a ele. Aí falei, então tá legal. Aí eu fui lá tocar. Aí meti a mão, parceiro. Brilhou! Meti a mão e pá, um som legal, e ele... Aí acabou, eu mesmo, foi para outra música, eu já levantei e fui embora. Aí ele, quando eu poderia? Aí já fiquei. Já fiquei. Já deixou a marca lá. Já ficou Anderson. Aí veio outras gravações de outros lugares e tal. Ele me chamou para fazer disco de Claro, de Zé de Carlos, outro pessoal que ele foi produzir. Foi quando eu conheci o maestro Ivan Paulo, o arranjo do Ivan Paulo. Aí comecei a tocar nos arranjos do Ivan, ele gostou, aí falou assim para mim, como é que você está aí? Tá, eu tô legal. Pô, vou te chamar para tu gravar comigo, porque ele era o rei de gravar, gravava de tudo. Você faz tudo? Não, eu faço percussão, faço tudo. Ele gravava o chamado Brega, aquela música do Norte, aquelas coisas... Isso também enriquecia o senhor musicalmente, né? Eu fazia conga, fazia tudo. Comecei mais no lance do pandeiro. Aí eu fui gravar com ele. Aí, colou a gravação, ele já me chamava para gravar. Ele me chamava para gravar. Aí fiquei com ele, colado com ele, e comecei a ajudar ele. Chamar as pessoas a ficar, ajudar ele, ele gostou. Eu passei a ser um auxiliar dele como músico. Tipo um arregimentador e tal. Ele já tinha. Comecei a colar com ele, ele me chamava para tudo. Aí passou um determinado dia, aí nós, nesse inteirinho, eu já comecei, nós armamos uma mudança brusca assim, mas dá para entender. Nesse inteirinho que estava assim, eu já era um cara lá do Cacique, eu tinha um amigo meu chamado Alci Pinto Portela, o Alci Portela, que era o Alci que jogou no Vasco. Sim. Era o meio de campo do Vasco. Ele falou, pô, tô querendo armar um negócio lá na quadra do Cacique, o Cacique já com a quadra na Urânia. Vamos fazer um samba lá chamado Segunda Cenei. Os caras jogavam domingo entre si, jogadores e tal. E queriam um descanso na segunda. Estava todo mundo na Unido armando um pagode. Pô, vamos armar lá comigo. Aí eu que orquestrava a rapaziada do samba. Nós começamos a fazer um samba lá de segunda-feira. Lá no Segunda Cenei. Aí começou. A culpa é do senhor da Segunda Cenei. Eu, Neuci, pai de Banana, Neuci Dias de Andrade, grande cara. Mas eu e Neuci. O Bira também começou a participar, o Birani e tal. O Birani não tocava nem repique, o Birani era tocava... cacheta, não era isso? Uma cachetinha aqui. Era cacheta. Aí fomos para lá. E eu levava o meu tantã, que chamavam de tambor. Tambora. Chamavam de tambora. Porque os grandes trios de antigamente, Trinagô, Triiraquitã, ele usava aquilo, sempre usaram aquilo. O Trilos Pancho, tudo era cabacinho, a tamborinha aqui, e fazia aquilo. Aí eu comecei, armei o samba lá e fui armando a rapaziada. Montou o time? O Neuci, montamos o time, começamos a fazer a brincadeira às segunda-feira. Isso lá e eu fui fazendo... As produções, fazendo gravando, coisinhas, tocando. fazendo showzinho. Aí nós começamos a fundar o lance lá às segundas-feiras. E a quarta-feira, às quarta-feiras, armaram lá negócio só de futebol. Um belo dia, o Birani é fisioterapeuta, o finado Sim. o Birani, ele é fisioterapeuta. Estão gostando do meu chapéu? Gostou? Bom da favela. Segura a favela aí, ó. Favela, se liga aqui, aí, ó. Então, chegou perto do Birani, um amigo dele que era médico, tocava tamborina também às segunda-feira.
Pediu a quadra lá, o Birani arrumar junto com o Bira, para eles fazerem uma brincadeira lá de jogar futebol. E jogar carta, essas coisas que tá assim. E a quadra do Cacique era de asfalto. Se tu tomasse um tombo ali, ralava tudo, era asfalto tudo. Era asfalto. Deixava toda a pedra. Aí ele botou nas quarta-feiras A resenha ali dos amigos. O futebol e o pessoal jogando carta. Não tinha. E eu não queria. Não vou jogar bola aí, não dá, não sei de quê. Não tem. Aí eu chamei o Neuci. Falei, pô, Neuci, vamos armar um negócio aqui embaixo da tamarineira, aqui não, embaixo da árvore, nem saber o que é. Essa história, escuta. Aí embaixo da tamarineira, armamos, ficamos lá do lado do banheiro das mulheres, assim e tal. Aí armamos uma brincadeira, começamos a gente, aí tinha um Zezito no cavaco, Guará no violão, Everaldo da viola no violão. Aí começamos a arrumar a brincadeira, mas sem compromisso. Ali eu, Neuci. Como que não quer nada? Eu, Neuci do ritmo e tal. E a rapaziada lá jogando bola. E a gente começou a armar o negócio ali. E falei, pô, Neuci, não vamos armar nada com um negócio de sucesso que tá rolando aí. Vamos armar com coisas inéditas. Entendeu? A ideia foi muito boa, né? Pô, que deu muito certo. Pô, aí começamos a gravar com coisas inéditas. Começamos a botar a brincadeira lá e a pelada tá lá. Pô, daqui a pouco foi chegando, o pessoal foi chegando pro nosso pagode, aí cheguei, que eu fazia o pandeiro, o Bira passou a fazer o pandeiro também. O Birani fazia o repique de mão dele, mas só que ele não tinha o repique, ele tinha já caixetinha, ele pegava o instrumento do Cacique de Ramos que estava furado e fazia o repique ali com o furado do outro lado. Sim. E do lado do outro. Aí ele começou, o que ele fazia aqui... Ele transferiu para o repique. Ó, isso é cultural. Isso vai escutando. Ele passou pro repique, mas... Esse dele aqui, ó, que ele faz no repique, ele fazia aqui, ele passou para lá. Um belo dia eu conversando com ele, falei assim, vem cá, meu, seu Domingo, que é o pai dele, ele é ferreiro, né? Ele não é ferreiro, porra, manda ele fazer um instrumento desse aí para você, mas faz coneado. Começa com tanto e termina fechando ele, mas só metade da hastra. Não faz nada de ter que apertar dos dois lados. Pô, um belo dia o Birani já chegou lá. Com o repique debaixo do braço. Bom, aí já chegou lá. Bom, e a gente armando o pagode lá. E a pelada rolando. E o nego chegando. Aí chegou o Mauro, sobrinho do Sereno, com o tantã, que eu já tinha levado o tantã para lá. Aí ele já estava tocando aquele... Aliás, eu primeiro chamei o Sereno, que eu havia gravado um disco, produzido um disco de um grupo do Sereno, que era o Sereno, Mendes, Everaldo da Viola, chamado Os Autênticos. E eu produzi, eu já comecei a começar a produção ali, lá, né? Para eles. Aí nesse inteirinho, gravamos lá o disco dele, e eu falei, pô, Sereno, leva esse tantã, eu chamava de tambora lá, o tantã, aí depois eu botei tantã. Leva esse tantã aí, a tambora lá, pro nosso pagode lá e tal. Aí Sereno chegou o Mauro, sobrinho dele também. Aí arrumamos o pagode ali, o negócio ficava fervendo. Zezito de Cavaco, Guará, aquela turma que eu citei ainda há pouco. A galera largou o futebol. Deus tá chegando tudo para debaixo da árvore. Pô, e a gente armando. O Neuci era muito bom, o Neuci puxava tudo. Aí era tudo chegando... no gogó nessa época, não era? Era tudo no gogó nessa época, não era? No gogó, sempre teve, foi gogó. Não teve nada de som, não. Era no gogó. A gente cantando, a roda foi chegando. Resultado, a pelada do cara acabou. O samba perdurou. O jogo de carta do cara acabou. E todo mundo ficou... Aí a mesa foi pro centro, aí começamos a armar a mesa. Não era uma loucura. Eu botava carro lá dentro, aquilo foi ficando uma loucura. Aí foi chegando os compositores, foi chegando gente nova. Pá. Só vale música inédita, não tem nada de música de... E o Neuci era um camarada que
Ele compunha muito bem, sempre fez coisas muito boas. Uhum. E ele fazia questão de cantar música de outras pessoas. Pô, ele era muito fera, pô. Aí nós que montamos essa coisa do cacique ali. O Bira tocando pandeiro. Debaixo da tamareira. Tocava aquela cantinha dele tocando pandeiro. Aí o Danilo, o negócio, foi chegando com o negócio do repique, começou com o repique, como eu citei anteriormente, da própria agremiação. Aí depois o pai dele fundou uma ideia que eu passei para ele. Passei o desenho mais ou menos. O pai dele, seu Domingo, fez essa peça para ele. Era até bem menor. Aí ele fez o repique dele. Aí tá aí hoje o repique. Tá até hoje. E o tantã, a introdução do tantã também rolando. Era cavaco. Uhum. Aí foi chegando o Almig Neto como compositor, foi chegando. Aí o Almig Neto fazia cavaco. Tocava cavaquinho. E ele tocava com os originais de samba. Tocava em São Paulo com os originais de samba. De cavaco. Um belo dia, eu fui lá na quadra do Calça Larga, lá no Salgueiro. Pô, vi um som diferente. Cheguei lá, era o pai do Almir Seu Serra tocando aquele banjo de country, mas com braço curto, com afinação mesmo do cavaco. Eu achei aquele interessante, aí falei com ele. Não, aquele pô, não pega afinação, não dói muito a mão. Pô, mas aquele é um achado. Sim. Aí ele foi para São Paulo. Aí foi para lá, o Mussu falou com ele assim, ô parceiro, aquele instrumento que você adaptou. Legal, eu achei interessante, cara. A Delvecchio está vendendo, fazendo instrumento lá em São Paulo, com braço curto, aí levou ele lá. O Mussu foi, comprou um banjo para ele, deu para ele. Caramba! O Mussu comprou um banjo, ele já botou nos originais. Um dia ele chegou lá no Cacique de Ramos com banjo. Aí chegou, daí, quando eu parece um galo. Repicado, né? Chama tudo de galo. Cadê o galo? Toca, que era couro. E fica alto, né? A sonorização, que ele tinha problema um pouco de pegar de afinação, mas foi ajeitado. Aí surgiu o banjo. Aí foi surgindo o pagode do cacique com todo mundo que está aí. Aí nós começamos a armar o samba lá, e o negócio foi criando, a juventude foi todo indo para lá, o pessoal indo para lá. Acabou também, tudo, né? só virou, quarta-feira virou aquela febre, e nós que incomodava, eu, principalmente o Neuci, o Bira tocava, o Birani, a gente, entendeu? Aí começou a surgir nego importante, Paulo Moura, e a gente começou a armar nosso pagode lá. Pum, pá, armando o pagode. Jorge Aragão, Bete, Zeca. O Jorge chegou daí, começamos armando lá. Aí um dia, o próprio Alci Portela chegou e levou o Jorge Aragão para lá. E o Neuci também levou ele, porque ele eram vizinhos, ali em Bom Sucesso. Aí chegou lá o Jorge Aragão, aí começaram a cantar as composições dele, aquelas coisinhas dele lá. E foi chegando os caras, Beto Sem Braço, Jorge Aragão começando a cantar aquelas coisas todas. Não tem mais jeito, melhor é dizer adeus. Então foi surgindo essas coisas. Vamos agora, pô, já tá armado isso aqui. Aí surgiu, porra, a banda do cacique, o negócio do cacique e tal. Como é que é? Mas não tinha nome. Mas só com o pessoal da mesa, que era eu, Neuci, Zezito, o pessoal que eu citei, o Guará, e a rapaziada que foi. Aí nós começamos, tio Hélio, não posso esquecer do tio Hélio, não é o tio Hélio do Império, não. Tio Hélio tantanzinho assim, chamava ele de Tuxê, que era muito fera, tocava tudo. Aí nós fundamos no grupo, começamos a fazer, procurar nego fazer, teatro opinião, fazer essa coisa assim. Pô, e agora? Pagodeiro do cacique, não sei o que do cacique. Pô. Aí chegou um editor lá e falou assim, Valdomiro o nome dele, olha, vocês não tem nada a ver de negócio de pagodeiro, vocês são fundo de quintal, cara. Vocês tocam nisso aqui, isso aqui é um fundo de quintal. Ele que deu o nome de fundo de quintal, Valdomiro. Aí virou fundo de quintal.
Aí começamos a ficar, e o negócio foi... A cultura foi crescendo tanto, aí veio agora a fase fonográfica. Uhum. Começou a surgir. Um dia o Ivan Paulo chegou perto de mim, que eu já estava trabalhando com o Ivan, veio uma gravadora americana de São Paulo, lá do Estados Unidos? Lá dos Estados Unidos, lá. Aí ele veio para o Brasil. Aí todo mundo pensou que ele ia gravar rock. Ele disse, não, quero samba. Me chamou o Ivan Paulo para ser produtor da casa. O Ivan Paulo não quis. Falou assim, não, meu negócio é fazer arranjo, eu não sei, pô, não dá para mim. Mas eu tenho uma pessoa aí que é o que você quer. Vai caber certinho. Aí ele, que sou eu, Milton Manhã. Entendeu? Aí, lá fui eu. Pô, vou te apresentar aí. Pô, legal. Aí eu fui falar com ele na Rua do Riachuelo, gravadora Quentel. Aí eu, pô, não, tudo bem, vamos armar. Aí eu falei, pô, como é que tá aí? Eu digo, vou te levar num lugar para ver se é isso que você quer. Aí levei ele lá numa quarta-feira, no pagode do Cacique de Ramos. O gringo ficou maluco. Não ia ficar. Vamos logo gravar essa Só pessoal, fera. tal. Fomos gravar, tal. Aí, legal. Botei a rapaziada lá, reuni com eles, o pessoal do grupo, que eu fazia parte também. Aí eu disse, rapaziada, é isso. Gravar, né? É um custo. É um custo, com certeza. Naquela época era um custo muito maior do que é hoje. E o samba sempre foi um pouco discriminado, né? E o negócio já foi surgindo. Quando ele fui falar com a rapaziada, vem cá, e aí? A gente vai ganhar alguma coisa? Vamos ganhar, cara. Vamos ganhar depois. Não surgiu aí, pô, é a americana, vamos ganhar uns dólares. Aí, falei, eu vou lá falar com ele. Falei, ó, eu mesmo cheguei lá e falei, ó, o negócio lá furou. Sabe por causa de quê? Por isso, não, eu quero... E o que você tem aí? Eu tenho uma rapaziada nova aí para fazer. Deixa com a gente, eu tenho um pessoal... Eu vou começar pelo outro lado. Aí, larguei eles para lá, deixei para lá. Aí, minha primeira produção na minha vida foi um baiano chamado Valmir Lima, que na qual eu tinha uma música já estourada, eu gravei ele. Ele gravou essa música com Alcione e essa música fez assim. Era uma coisa assim, muito diferente. Ai, eu vim de Ilha de Maré, minha senhora, pra cantar samba na lavagem do Bonfim. Soltei na rampa do mercado e seguindo a direção. Cortejo armado na igreja da Conceição. Olha que beleza. Aí de carroça andei, comadre. Aí de carroça andei, comadre. Tá vendo aí, comadre? Como é, pô? Perpetuado até hoje. Aí, Rup,